Isso. Pode? Eita, Glória! A paz a todos. Vamos começar a aula, vamos para o terceiro período. Gênesis capítulo 5. Abra aí, em Gênesis capítulo 5. Vai falar a genealogia de Sete. Diz assim a palavra do Senhor: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou e os abençoou. E chamou o seu nome de Adão. Depois você anota aí Adão, o nome Adão. No dia em que foram criados, Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou o seu nome de Sete. Anota Sete aí. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete. 800 anos gerou filhos e filhas, e foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete, 105 anos, e gerou Enos. Anota aí Enos. Versículo 7. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 8. E foram os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. Anota Cainã aí também. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Malalael. Bota aí Malalael. Malalael. Viveu Cainã, depois que gerou a Malalael, 840 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã, 910 anos, e morreu. E viveu Malalael 65 anos, e gerou Jared. Anota aí Jared. E viveu Malalael, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malalael 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. Anota Enoque aí também. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Metusalém. Anota aí, Metusalém. Depois que gerou Metusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si tomou. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou Lameque. Anota aí Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou Lameque 785 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho.
E chamou o seu nome de Noé, anota aí Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de todas as obras do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque depois que gerou Noé 595 anos, gerou filhos e filhos, e foram todos os dias de Lameque 777 anos. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé, Sem, Cã e Jafé. A gente olha para esse texto, o texto da genealogia, e ele vai dizer algo que muitas vezes para a gente não interessa, mas espiritualmente interessa, porque é um registro para a gente entender que como é que começou a passagem de Adão até Noé. E a gente precisa discernir isso dentro de nós. Aí você vai começar anotando aí do lado aí. Ó, Adão. Qual é o significado do nome de Adão? O significado do nome de Adão quer dizer homem. Aí Adão gera Sete. E qual é o significado do nome Sete? Depois você vai buscar. Quer dizer apontado. Aí Sete vai gerar Enos. Enos significa fraco e mortal. Aí Enos vai gerar quem? Vai gerar Cainã. O nome Cainã vai simbolizar aflição e lamento. O simbolismo, o significado do nome de Cainã é aflição e lamento. É Cainã. C-A-I-N-A-T-U. É tradução diferente da Bíblia. Cainã vai gerar Malalael. Malalael significa Santo Deus. O nome Malalael significa Santo Deus. Malalael vai gerar Jared. E Jared quer dizer descerá ele. E Jared vai gerar Enoque. E Enoque quer dizer ensino e instrução. O nome Enoque vai significar ensino e instrução. E Enoque vai gerar Metusalém. Ou outra tradução, Matusalém. Tá? Matusalém vai simbolizar, vai significar, diz assim, quando ele se for, virá. O significado do nome de Metusalém ou Matusalém, quando ele for, virá. E Matusalém vai gerar Lameque. E o significado do nome de Lameque é ausência de esperança. Amém? Lameque vai simbolizar a ausência de esperança. E Lameque ele vai gerar Noé. E Noé significa alívio e conforto. Pegando esse texto todo, no final da aula você vai construir uma frase depois aí.
Tem um simbolismo aí. Por que eu estou falando isso? São pessoas que estavam num propósito, pessoas ilustres, que trouxeram carregavam o nome do ambiente, daquilo que Deus tem preparado e realizado. Porque isso foi falado há milhares de anos atrás, lá no começo, praticamente. Mas é um simbolismo que traz no dia de Jesus, da volta de Jesus, e revela quem é Jesus aqui, só na genealogia já está revelando quem é Jesus. Então, é alguém que se levanta, alguém que entende o propósito de Deus, porque muitas vezes não estão entendendo o propósito de Deus. O propósito de Deus é andar segundo aquilo que Ele tem colocado nas nossas vidas. E esses homens que estão aqui estavam andando naquilo que Deus já derramou sobre a casa deles, sobre a vida deles. Porque você vê que Enoque andou com Deus, já não era mais ele, porque está falando de níveis de relacionamentos com Deus que é importante para mim e para você, e que revelam que é uma entrega direta diante da presença do Senhor. Versículo 29 diz assim: chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Se você olhar esse texto aqui, o Senhor amaldiçoou a terra por causa de quem? Por causa de Adão. Porque Adão, ele perdeu o ambiente. Mas só que também os homens começaram a pecar, a errar. E como os homens começaram a pecar e errar, então o Senhor começou a amaldiçoar. Porque no próximo capítulo, capítulo 6, Deus vai falar assim: eu me entristeci de ter construído ou criado um homem. Mas só que Noé, antes de acontecer, Deus está falando assim: ó, não, veio Noé. Noé vai consolar. E alguém que consola é alguém que cuida, é alguém que trabalha no ambiente. O versículo 30 assim: aí viveu Lameque. Depois que gerou Noé 590 anos, 595 anos, ele gerou filhos e filhas, e foram todos de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Aqui termina o capítulo 5. Capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Tem um título aqui na minha Bíblia: Corrupção do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Você vê esse texto aqui, que os homens começaram a fazer. Você olha no dia de hoje, você vê o contexto do mundo de hoje, de tudo que está acontecendo, é algo que não mudou. Mesmo vendo a tecnologia, tudo que a gente vê, é algo que não mudou, porque quando o homem vai usando os pensamentos que não é para Deus, faz todo tipo de atrocidade. Tudo acontece. E nesse texto que a gente está lendo aqui, é a mesma coisa. Tudo aconteceu naquela época. Então, é importante o quê? A gente entender que a nossa visão, o nosso pensamento, o nosso coração precisa estar em Deus. Porque
como a Bíblia fala que a gente não pode dar lugar ao diabo, esses cidadãos daquela época deram espaço ao diabo. Então, quando entra uma brecha, entra em tudo. E a gente precisa aprender a discernir isso. Versículo 6. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Por que o Senhor se arrependeu? Esse texto aqui não é o arrependimento é algo que não está falando do ser humano que ele construiu, mas do ser humano que ele se tornou. Porque a gente precisa entender, é algo que a gente precisa o quê? Se tornar. O ser humano, nesse contexto, está se tornando para a maldade. Então, para a maldade, então aumentou tudo. Então, virou um cheiro suave, um cheiro não suave na narina de Deus. Então, Deus falou assim, eu vou eliminar. Mas só que Deus está falando para alguém. Ó, versículo 6, ele falou que se arrependeu. Mas o versículo 7 diz assim, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Aqui, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Isso, esse texto, Deus está contando para alguém. Deus está revelando para alguém. Como é que Deus está falando assim? Eu vou destruir a terra. Todos os homens. Todos os animais. Mas Noé, eu estou achando graça aos olhos deles. Mas Noé, eu estou olhando para ele. Deus está falando, Noé, eu vou destruir todo mundo. Mas só que não estava incluindo ele. Olha a outra tradução. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Porque Noé era um homem íntegro, que agradava ao Senhor. Versículo 8. Ó, Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. O que é importante para nós? Agradar o Senhor com a nossa vida. O que acontece lá fora, o que acontece com as pessoas, não pode abalar a sua estrutura diante de Deus. Se você olhar esse texto, praticamente só tinha um justo no ambiente. E para um ambiente ser curado, para um ambiente ser restaurado, pela Bíblia, precisa pelo menos de 10 justos. No mínimo, para Deus não destruir uma cidade, precisa de no mínimo 10 justos. Aí a gente pega esse texto, eu estou falando assim, agora Noé, a gente precisa construir algo. O quê? Uma arca. O que é importante? Deus está falando assim para Noé, para mim e para você, constrói uma arca. Aí você vai falar para mim no dia de hoje, ué, não vai chover não, não vai mudar não. Mas eu não estou falando nesse texto. Mas eu estou falando de construir uma arca para a proteção da sua família. A tua casa precisa estar protegida, porque Noé fez uma arca Deus pediu para fazer uma arca para salvar a família dele. Ó, estas são as gerações de Noé. Noé era justo, homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. O que é importante no dia de hoje? Andar com Deus. Tem alguém perfeito? Não. Ninguém perfeito. Mas andar com Deus é algo totalmente diferente. Porque não requer perfeição. Requer a sinceridade. É importante você ser sincero. É importante você ser transparente. Porque a Bíblia vai falar que relata, sede santo como o Senhor é. Então é importante, não é se parecer,
não é se vestir, é ser santo como o Senhor é. Então, isso significa que a gente tem que aprender a buscar o caminho da santidade. A gente entrar no caminho do Senhor. É nos preparar para o caminho da santidade. A cada dia mais subir um degrau. Porque quanto para subir e quanto para cair, você vai gastar o seu tempo. Porque algumas pessoas falam, para cair é rápido, para subir é difícil. Não, os dois lados é difícil. Mas só que o caminho da queda, você vai caminhando para o abismo. O caminho da subida, você vai subindo para a presença de Deus. Por isso que é importante saber qual direção você está. Porque alguém íntegro diante de Deus é alguém que se separa, é alguém que escolhe, alguém que decide a não fazer e não realizar. Então Deus está falando assim, eu estou achando alguém íntegro, alguém com o coração aberto. Então eu estou se comunicando com aquela pessoa que tem o coração aberto. Porque Deus não vai se comunicar com quem não quer nada com Deus. Deus só vai se revelar, se comunicar com aquele que chama a atenção de Deus. Por isso que a Bíblia vai falar e vai relatar em 1 Samuel, capítulo 2, vai falar assim, agora falando para a casa de Eli, agora mudou o texto, o contexto, porque se alguém se aproximar de mim, eu vou se aproximar, mas se alguém se afastar de mim, eu, Senhor, vou se afastar. Então, a nossa vida ela vai revelar muito se a gente está perto de Deus ou a gente já está longe de Deus. Porque quando eu e você estamos gritando com uma pessoa, essa pessoa ela está longe, mesmo estando ela perto. Porque você grita, chama alguém de longe, quando alguém está na esquina, você dá um grito, você acena, está dizendo que a pessoa está longe. Mas quando a pessoa está gritando com uma pessoa que está perto, ela está ao mesmo tempo longe. Então, Noé se aproximou e gerou os filhos. Ali está no versículo 10 repetindo que Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Se a gente for olhar no dia de hoje, é a mesma coisa. A gente está falando assim, o amor de Deus está se esfriando. Ninguém ama mais ninguém, mas só que Deus sempre quer selecionar pessoas com o coração inteiro diante dele. Ele quer sempre está à procura dos verdadeiros adoradores. Ele sempre está à procura dos verdadeiros adoradores, aquele que adora o Pai em espírito, mas também em verdade. Então a terra está com violência, mas Deus está olhando para quem? Para algum justo, para Noé. Então Deus nunca vai olhar para quem não quer nada. Porque um ambiente que não tem o governo, um ambiente que não tem o governo de Deus, num ambiente de prosperidade, todo mundo pode governar. Mas num ambiente que, quando vem o caos, só os filhos de Deus vai governar o ambiente. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Olha, a terra estava sendo corrompida e até o seu caminho. O que é o caminho? A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e também a vida. Então, quando o caminho já é corrompido, então já não tem verdade e também já não tem mais vida. Porque o caminho corrompido, o resto está tudo corrompido. Porque está dizendo assim, quando você começa mal, você vai terminar mal. Mas agora, em Cristo, você precisa entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente precisa entender que a gente precisa começar em Cristo. Precisamos começar bem. Em Deus, precisamos começar bem. Porque senão, no começo, a gente vai se perder. Porque a gente vai colocar aquela palavra, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Algumas coisas não. Todas as coisas
tem um sentido, tem a ver. Então, esse contexto vai nos revelar que se a gente não levar a sério aquilo que Deus tem para nossas vidas, a gente vai se contaminar igual essas pessoas. A gente vai começar a se contaminar o caminho, a mentira e a morte. Porque a Bíblia fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então vai roubar o teu caminho, vai matar a tua verdade e destruir a sua vida. Então isso é necessário. Versículo 13. Então disse Deus a Noé. Olha quem Deus está revelando, a Noé. O fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofé. Olha, uma coisa que a gente vai ter que aprender nesse texto aqui é que Deus está falando uma coisa para Noé. Noé ele não tem capacidade de engenharia, mas Deus está falando uma planta para ele fazer. Ele está falando algo para ele fazer. Então, para mim, para você, não é diferente. Quando Deus fala assim, eu vou te dar algo para você fazer, a única coisa que nós pensamos no dia de hoje é o quê? Como é que vai acontecer? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Mas só que o que Deus está falando, eu estou te dando a planta. O recurso, quem manda é Deus. O recurso, quem estabelece na nossa vida é Deus. Mas basta a gente aprender a escutar Deus uma vez só, porque entre 80 a 120 anos, eu gosto de ficar só no 100 anos, não é construir uma arca. Então ele só ouviu uma vez Deus. E a gente vai ter que aprender a ouvir uma vez Deus. Por quê? Senão nós não vamos nos pegar. Mais uma confirmação, Senhor. Mais uma confirmação. Mais uma confirmação. E a gente vai viver de confirmação, não de certezas. Porque o céu ele vai nos dar certezas. E certeza é algo que a gente pega e vai até o final. O projeto de Deus não é um projeto de meia hora, nem de um dia, nem de um ano. É para toda a vida. Então a gente vai ter que aprender a colocar diante de tudo, da presença, um projeto que seja para toda a vida diante da presença do Senhor. Faze para ti. Deus está falando, não faz para mim, é para ti. Uma arca de madeira de gofé. Fará compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betumes. Esse betume aqui é o piche, tá? E desta madeira eu fará de 300 côvados o comprimento da arca. Deixa eu falar algo aqui. O côvado aqui, em Israel, o côvado é 45 centímetros, tá? A gente aqui é 1 metro. Lá é um côvado. O côvado é 45 centímetros. E de 50 côvados a sua largura. E de 30 côvados a sua altura. Versículo 16. Pastora. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabará em cima, e a porta da arca porá ao seu lado. Falaei andares baixos, segundo e terceiro. 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Deus está dando um projeto onde um ambiente nunca viu chuva. E Deus está dando um projeto para Noé construir medidas. Por quê? Porque o céu, ele trabalha com medidas, tá bom? Não tem nada bagunçado. Igreja não tem nada bagunçado. A Bíblia fala que tudo é feito com ordem e decência. Porque se Noé fizesse algo diferente,
nessa arca ele afundaria. Então tudo é feito com ordem e decência. O céu é medidas e milímetros. O céu é contado, é algo que Deus está colocando sobre a nossa vida, é algo contado. Por isso que é importante a gente aprender a organizar a nossa vida. Nada bagunçado, Deus vai agir. Deus vai agir no meio da ordem. Então a gente precisa entender. Quando a gente está vendo medida, algo escrito na Bíblia, é importante. Porque quando em Gênesis capítulo 1 foi falado, versículo, se eu não me engano, é o 14, ele está falando das estações, está falando para você ver pelas estrelas aquilo que vai acontecer no futuro. Então isso é contábil, é entendido. Então a gente precisa também colocar isso no nosso coração, porque quando a gente olha que um lugar que está bagunçado, e às vezes muitas vezes você acha normal, quer dizer que o teu coração também está bagunçado, a tua vida também está bagunçada. Mas quando você começa a organizar, é importante, a tua vida começa a se organizar, porque a Bíblia fala do abismo, mas fala também aquele que está limpo se limpe mais, e aquele que está sujo se suje mais. Então a gente precisa entender que o céu continua organizado. Então Deus não queria, a intenção de Deus não era destruir todo ser humano. E está querendo Noé. Noé, faz uma arca, prepara um ambiente para a sua casa. E que Deus sempre nos convida para quê? Para preparar um ambiente para proteger a nossa casa. Proteger do quê? Daquilo que está lá fora no mundo, que pode atingir e tirar você da comunhão com Deus. Versículo 19. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Aí você olha esse texto aqui. Deus também não queria matar os animais. Não é que é um projeto de Deus. Pera aí, Deus está falando assim, ele terceiriza tudo, ele terceiriza os animais, a terra, o mar, mas só que o homem, ele fala assim, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Aí como Deus quer matar a imagem que ele construiu? Não tem como. Não tem como. Por isso que ele falou, ele procurou na terra e achou alguém justo, igual Noé. E preparou os animais para entrar na arca. Então, verdadeiramente, Deus não queria destruir toda a terra. Ele destruiu praticamente, num cálculo, 99%. Mas deixou Noé e sua família dar continuidade. Aqui, das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Próximo versículo. E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Esse versículo aqui é importante também, porque a gente não pode estar vivendo, como é que eu posso dizer, na loucura, em parte. Vou abandonar tudo, vou largar tudo, vou fazer assim de qualquer maneira, não. O que Deus está falando, para proteger tem que ter o quê? Mantimento. Mantimento. O que a gente faz no dia de hoje? A gente faz compra para ter o mantimento do mês inteiro. Mas para nós, a gente precisa se preparar para ter o mantimento da presença o mês inteiro. Um ano inteiro. É um preparo para toda a vida. Mas só que a gente, cada mês e cada ano, a gente precisa aprender a manter aquilo que Deus tem para a nossa vida e para a nossa casa. Amém? Próximo versículo. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, o importante é isso. Deus mandou, a gente precisa fazer. A gente precisa realizar. No começo da fé,
a gente às vezes fica com medo. Será que vai ser de Deus ou não? Mas só que quando a gente vai tendo intimidade com Deus, a gente começa a acreditar naquilo que Ele está falando e fazendo. Então, é importante o quê? Ouvir a Deus, porque você precisa aprender a reconhecer a voz de Deus. E no texto, em 1 Samuel capítulo 3, Deus vai, no dia de hoje, Deus vai mostrar uma voz que você ouve ela todo dia. Para você ouvir a voz de Deus, vai ser uma voz, às vezes até de um líder, que você fica ouvindo todo dia, como Eli na época. Porque quando Deus chamava Samuel, o que aconteceu? Samuel se levantava, ele pensava que era a voz de quem? A voz de Eli. Isso foi por 3 vezes. Na terceira vez ele falou assim, eu esqueci a voz de Deus. Agora que eu lembrei a voz de Deus. Ele falou, Samuel, quando te chamar, fala assim, eis-me aqui. Porque Deus estava trocando, deixando de falar com a casa de Eli para falar com Samuel. Então, o que é importante? A gente aprender o quê? A ter experiência de ouvir a voz de Deus. Então, Noé fez tudo. Vamos lá, capítulo 7, versículo 1. Deixa eu ver a hora. Depois disse o Senhor a Noé. Quem está dizendo de novo? É o Senhor está dizendo. A voz do Senhor continuou falando com Noé. Por quê? Ele deu uma resposta para o ambiente. O que é dar uma resposta para o ambiente? Ele está falando, construa uma arca, porque eu estou preparando algo. A gente pode ver no dia de hoje, Deus está falando assim, você constrói algo, porque vai acontecer algo aqui no Rio de Janeiro, e você precisa construir algo para abrigar pessoas. Se Deus coloca isso no nosso coração, a gente precisa começar a preparar antes, nem vem nem chuva, mas só que a gente precisa estar preparando aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, tudo que a gente faz é importante fazer segundo aquilo que Deus está falando, porque senão a gente pode construir algo que Deus não está falando e vai nos levar à destruição. Então, depois disse o Senhor Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Vamos lá. Lembrando que alguns estudiosos falam que a arca foi construída, fala que Noé construiu alguns falam que foi 80 anos Noé construindo e outros 120 anos. Vamos ficar de novo na metade, 100 anos. Então, esses 100 anos, Noé fez essa arca e falou assim, entra tu e tua casa. Olha, Deus repetindo, porque eu tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Passaram 100 anos e Noé continuou o mesmo justo. O que a gente precisa aprender no dia de hoje? A gente não pode mudar por causa de pessoas. A gente não pode mudar por causa de vida aí fora. A gente precisa aprender a ser o mesmo. Outro texto que a gente pode afirmar está lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, que fala assim, Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Passou 70 anos depois, o rei ofereceu a mesma coisa. E Daniel fala assim, eu continuo ainda rejeitando todo manjar, tudo que você tem na Babilônia. O que a gente precisa aprender com isso? Noé passou 100 anos e continuou justo. Ele não mudou. E eu e você não podemos mudar por causa de pessoas. Por isso que muitas vezes eu falo aqui que quando a gente ora por paciência, amor e outras coisas, Deus vai nos preparando para a gente nos manter a mesma pessoa, para a gente não mudar por causa da circunstância, porque Ele vai enviar para treinar o nosso coração a manter a nossa vida justa diante de Deus. Vamos nessa? Versículo 2. De todos os animais limpos tomará para ti sete,
e macho e a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Versículo 3. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. É algo que precisa conservar. Deus está falando, eu estou conservando, eu estou mantendo algo que eu construí desde o começo. O que Deus está falando assim, eu só estou construindo. Eu procurei alguém justo e agora eu preciso manter o mesmo projeto que eu comecei lá no começo, aqui com Noé. Eu preciso colocar nesse ambiente tudo que eu preciso. Também das aves dos céus, já li já. Versículo 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. A substância está falando os animais, o ser humano, que está com o coração, com a maldade no coração. Por quê? 7 dias vai fazer chover sobre a terra e 40 dias e 40 noites. Próximo versículo. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. O importante é que, mais uma vez, fazer tudo que o Senhor ordena. Porque o nosso projeto é até bom, mas só que lá no final dá ruim. O projeto de Deus parece, às vezes no começo parece que é ruim, porque Deus sempre vai nos corrigir. Deus sempre vai nos alinhar. Por que parece ruim? Porque vai vir uma cobrança do céu sobre as nossas vidas, uma responsabilidade do céu sobre a nossa vida, que muita gente não vai gostar, porque muitas vezes a gente está no mesmo ambiente, assim, está muito tempo de uma forma, aí da forma Deus quer desconstruir algo na nossa vida para construir algo dele. Em Jeremias capítulo 1, versículo 10, se não me engano, Deus estava assim, eu vim para arrancar, derrubar, destruir e arruinar, para depois plantar e edificar. O que Deus está querendo dizer? Eu preciso limpar o terreno, eu preciso limpar o teu coração, a sua vida, para plantar e edificar aquilo que eu quero. Amém? Versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Versículo 7. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Próximo versículo. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passando 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Mas lembrando, outro versículo está falando assim, vai chover por 7 dias. Estava chovendo. E Deus estava colocando Noé e os animais na arca. E aqui está dizendo a mesma coisa. Aqui, ó, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, dos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Versículo 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Imagina aquela chuva daquela época. Se era difícil. Se é difícil quando a gente vê uma chuva aqui, a gente fala, meu Deus, imagina aquela chuva para encher a terra toda. Próximo versículo. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos e Sem, Cã, Jafé, sua mulher, e as 3 mulheres de seus filhos. 14.
eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie passará de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de dois em dois para junto de Noé na arca. 16. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Esse versículo aqui é importante para mim e para você também. Todos eles são importantes, mas esse aqui é mais importante. Quem vai fechar a arca não vai ser nem eu, nem você. Não foi Noé, não foi os animais, mas foi Deus que fechou. E outras traduções estão dizendo aqui que Deus fechou e betumou. O que betumar? É lacrou, colocou piche. Para ninguém de dentro abrir. E ninguém de fora também abrir. E os que entraram na arma, eu já falei já, né? Fechou por dentro. Próximo versículo. Tá. Próximo versículo. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Vamos fechar aqui? A arca se elevou sobre a terra. Daqui em diante, depois a gente começa a próxima aula. Porque algo sobre a terra é algo que estava, como é que eu posso dizer? Lacrando ou eliminando tudo aquilo que Deus não queria. Porque Deus deu um decreto, Deus não gostou e cumpriu a palavra dele sobre toda a terra. Amém? Vamos fechar aqui, pastora? Amém.